Olá, hoje é terça-feira, dia 18 de maio de 2021, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do seu podcast. Eu sou Gabriel Chianca, aqui estão reunidos os pesquisadores Antônio Lixa, Caio Prates e Margarida Gutierrez. Nessa semana, vamos abordar as surpresas positivas nos indicadores de atividade econômica do primeiro trimestre. Esses indicadores motivaram, inclusive, revisões nas previsões de crescimento para o ano. Eu gostaria de convidar, então, os pesquisadores para abordarem esse tema e falarem um pouquinho para a gente sobre o que nós podemos esperar do futuro próximo. Caio. Obrigado, Gabriel. De fato, como o Gabriel colocou, quer dizer, o desempenho da atividade econômica, ele surpreendeu positivamente no primeiro trimestre e está desencadeando aí uma onda de revisões do PIB para esse ano, revisões que, em alguns casos, de alguns analistas, têm sido até bastante significativas. O PIB do primeiro trimestre ele só vai ser divulgado pelo IBGE no 1º de junho, mas já é possível, com os indicadores de atividade, os vários que foram divulgados, se ter uma boa ideia do que o IBGE vai divulgar lá no início de junho. Ontem, a propósito disso, ontem saiu o monitor do PIB, que é uma estimativa que o IBRE da FGV faz em base mensais do PIB, replicando a metodologia do PIB do IBGE. E na semana passada tinha saído um outro indicador semelhante de estimativa do PIB em base mensais, com o mesmo propósito, feito pelo Banco Central. Então, são indicadores que a gente tem mais recentes, já nos aproximando mais do que vai ser anunciado como desempenho do PIB. Bom, o que nos dizem esses dados? Aqui, só uma observaçãozinha preliminar, tanto o IBGE, tanto o IBRE, o monitor, quanto o IBCBR, do Banco Central, eles divulgam estimativas nas suas séries mensais de PIB, tanto com dados com ajuste e sem ajuste sazonal. Eu vou me ater mais ao dado sem ajuste sazonal, que permite sempre comparações com igual período do ano anterior e não na margem, como o ajuste sazonal faz, porque os dados dos dois têm sido mais aderentes ao PIB na série sem ajuste que com ajuste. Então, vou me ater ao dado sem ajuste e vou começar usando basicamente o dado do monitor, que é o mais aderente ao comportamento do PIB. Esse dado do monitor sugere que nesse primeiro trimestre houve um crescimento em relação ao igual trimestre do ano passado. Nessa métrica, trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior, é o primeiro crescimento que se tem desde que começou a pandemia. O ano passado a gente teve aquela queda do PIB de 4,1 e ao longo do ano essa diferença foi se estreitando, né? Já no quarto trimestre do ano passado, o PIB tinha caído só 1,1 em relação ao quarto trimestre de 2019. E agora, o que o monitor do PIB sugere é que teremos um crescimento de 1,6 no primeiro trimestre contra igual trimestre do ano passado. Esse dado é compatível com vários dados de atividade que o IBGE vem divulgando. Para vocês terem uma ideia, os principais indicadores de atividade que o IBGE divulgou recentemente mostram que a indústria geral fechou o primeiro trimestre com um crescimento de 4,3 em relação ao igual período do ano passado. O comércio varejista ampliado, um conceito chamado ampliado, cresceu 1,4 no primeiro trimestre contra o primeiro do ano passado, e o setor de serviços, que o dado específico que o IBGE divulgou, é que mostra uma ligeira queda de 0,25, praticamente estabilidade em relação ao ano passado. Aí lembrando que, quando a gente olha esses dados, no PIB, no conceito PIB, o comércio é incluído no setor serviços. Então, esses dados que estão divulgados são compatíveis, estão na mesma linha, sugerem que esse desempenho do monitor, né, de um crescimento de 1,6 no primeiro trimestre contra o primeiro do ano passado é perfeitamente possível, na verdade. Esse crescimento é um resultado muito diferente do que vinha sendo esperado.
Quer dizer, daí que a gente está insistindo na expressão surpresa, na verdade. O que, de modo geral, a imensa maioria dos analistas estava esperando como desempenho do PIB nesse ano era uma queda do PIB no primeiro trimestre em relação ao quarto, e agora, pelos dados que foram divulgados tanto do IBCBR quanto do Monitor, há indicações fortes que, na verdade, a gente vai ter crescimento nessa métrica, primeiro trimestre desse ano contra o quarto ano passado. E o que os analistas vinham dizendo, na sua imensa maioria, quase totalidade, é que haveria uma queda do PIB no primeiro trimestre, uma muito provável queda também no segundo trimestre, com recuperação só a partir do terceiro trimestre do ano. Então, e basicamente se tinha essa ideia da queda do PIB no primeiro trimestre em cima contra o quarto, basicamente por duas razões. O chamado abismo fiscal, quer dizer, a ideia de que nesse primeiro trimestre haveria uma súbita desaparecimento dos estímulos fiscais que foram tão importantes para o desempenho da economia no ano passado, em particular o auxílio emergencial. E a segunda onda da pandemia, que já vinha se delineando desde o final do ano passado, eram os temas presentes. Então, a ideia de que a segunda onda, sem o estímulo fiscal, em particular o auxílio, e com essa segunda onda levando a restrições à atividade econômica, restrições à mobilidade social, a ideia é que seria inevitável uma queda do PIB no primeiro trimestre. É esse cenário que a grande maioria dos analistas tinha na cabeça. Inclusive, é muito comum analistas fazerem estimativas do PIB correlacionando diretamente com a questão da pandemia. Então, por exemplo, o Itaú fez isso, mas vários analistas fizeram exercícios semelhantes, relacionando se o número de mortes estiver em tal patamar, o que vai acontecer com o PIB. Então, a ideia é que se a segunda onda levar para um número de mortes, na média móvel de 7 dias, de 1.000 mortes diárias, que exatamente era o pico da primeira onda, então seria inevitável uma queda do PIB no primeiro trimestre e tal. Então, esse um pouco a ideia que se tinha dessa correlação entre número de mortes afetando negativamente o PIB. Então, o desempenho do PIB dependeria em grande medida da evolução da pandemia. Essa era a ideia força por trás desse tipo de projeção. Na verdade, a segunda onda tem sido muito pior do que se imaginava, e a economia tem ido muito melhor do que se imaginava. Quer dizer, na verdade, as coisas aconteceram de um modo muito diferente do que estava se prevendo no início do ano. A segunda onda escalou, 1.000 mortos foi o patamar lá de janeiro, fevereiro, depois foi escalando, chegou ao final de março com mais de 3.000 mortos, e atualmente a gente está com cerca de 2.000 mortos, na verdade, nessa média diárias, nessa média móvel de 7 dias. Então, a pandemia foi muito além do que se imaginava, muito mais grave que a primeira onda. Agora, o impacto no PIB não teve nada a ver com o que se imaginava, na verdade, e uma razão clara disso é que a premissa desse raciocínio que relacionava uma coisa à outra era as restrições à mobilidade social impostas pelo avanço da pandemia. Como elas, de fato, não ocorreram em intensidade muito moderada, só ocorreram com um pouco mais de rigor num breve período ali de março, mesmo assim, restrições à mobilidade social, nada comparáveis com o que houve na segunda quinzena de março do ano passado e abril do ano passado, e já voltou, já estamos vivendo de novo um período de relaxamento dessas restrições. Então, isso foi uma razão importante, essa premissa. As coisas não se passaram como estava se imaginando, em boa medida por causa do fato de que não houve a restrição à mobilidade social que se imaginava com o avanço da pandemia. Em relação à questão, o outro fator que derrubaria a economia, o chamado abismo fiscal, retirada súbita dos estímulos, né, no primeiro trimestre, aí também não houve esse efeito temido,
negativo, mas aí as razões disso ainda não são perfeitamente claras. Elas têm que ainda ser melhor entendidas. Eu, pessoalmente, prefiro tratar disso num podcast futuro, porque, para mim, as ideias também não estão muito claras sobre por que o impacto foi tão modesto do fim desse chamado abismo fiscal no primeiro trimestre. De qualquer maneira, alguns fatores a gente pode só sugerir, sem entrar em detalhes, é que, em primeiro lugar, o próprio fato de que a mobilidade social continuou relativamente intensa, não foi tão afetada assim, contribuiu para uma geração de renda maior do que se imaginava. Isso é um lado. O outro indicador é que, vocês se lembram que foi um tema que a gente tratou muitas vezes no ano passado. O ano passado a gente teve uma poupança acumulada pelas famílias muito significativa, na verdade. Um indicador claro disso é que a massa de rendimentos ampliada, incluindo não só a massa de rendimentos do trabalho, mas as transferências de renda do governo, incluindo o auxílio e tudo mais, cresceram ano passado em relação a 2019. E o consumo das famílias teve uma queda relevante. Então, a combinação dessas duas coisas sugere um aumento muito significativo da poupança. É uma das indicações de um aumento da poupança das famílias muito significativo, que também aparece indicadores de evolução dos ativos financeiros, como é que o comportamento deles, o saldo da caderneta de poupança e de ativos de modo geral, que tiveram um crescimento brusco. E uma hipótese que algo dessa poupança, e algumas indicações nesse sentido que eu não vou tratar hoje, é de que isso já teria sido usado, já uma parte disso, nesse primeiro trimestre, então seria uma das razões do abismo fiscal não ter tido o impacto temido. Outro ponto que aí tem que se pensar melhor, mas é o seguinte: está havendo uma fortíssima expansão da renda na agricultura, e o que significa um aumento muito relevante da renda no interior do país, na verdade, alimentada por alta de preços de commodities brutal, pela desvalorização cambial, que faz com que esses preços de commodities em reais tenham explodido, vários deles, e isso tem sido um fator de aumento significativo da renda no campo, no interior do país, na verdade. Então, é claro que isso tem uma influência que tem que ser melhor tratada analiticamente, mas uma influência não desprezível no desempenho da economia nesse período recente. Em relação ao que se esperar do desempenho do PIB nesse ano, uma questão preliminar que a gente nunca pode perder de vista é aquela questão que já tratamos da herança estatística do ano passado para esse ano. Como a gente acabou o PIB o ano passado com o PIB do quarto trimestre crescendo 3,6% em relação sendo 3,6% superior à média, o PIB trimestral médio de todo o ano passado, um PIB trimestral médio esse ano apenas igual ao do quarto trimestre, ou seja, crescimento nulo na margem, né, a partir do quarto trimestre do ano passado, já apontaria para um crescimento de 3,6%. Na verdade, esse era o quadro que se tinha. Então, quando se tinha, como até muito recentemente, projeções do Focus, por exemplo, sugerindo uma expectativa de crescimento em torno de 3% para esse ano, o que estava implícito nessas projeções era um PIB trimestral médio nesse ano bem inferior ao PIB do quarto trimestre do ano passado. Isso decorreria dessa queda do PIB no primeiro e segundo trimestre e de uma recuperação no segundo semestre insuficiente para fazer com que a média, o PIB trimestral médio do ano voltasse ao nível do quarto trimestre do ano passado. É esse cenário que está se delineando agora muito diferente, na verdade. Se a gente imaginar que agora passou a ser bem possível que no primeiro semestre, já não falamos só do primeiro semestre, não haja uma queda do PIB em relação ao quarto trimestre do ano passado, até não é descartável que haja um ligeiro aumento, mas alguma coisa próxima da estabilidade na comparação primeiro semestre contra PIB trimestral médio do primeiro semestre contra o quarto trimestre, e um crescimento no segundo semestre,
Então, um crescimento acima de 3,6 parece mais do que razoável. Eu, pessoalmente, acho que, se não houver terceira onda, eu já vou entrar no sistema da terceira onda da pandemia, um PIB crescendo 4,5% esse ano é perfeitamente plausível, porque, na verdade, 4,5% quer dizer um PIB médio no ano só 0,9% superior ao quarto trimestre do ano passado. Isso já dá 4,5% de crescimento no ano. Então, esse cenário passou a ser um cenário plausível. Qual é o principal fator no horizonte desse ano, especificamente, 2021, qual é o principal fator de risco para esse cenário, um PIB tipo 4,5%? É a evolução da pandemia, né? O risco da chamada terceira onda. Porque o problema todo é que as pré-condições, ninguém sabe, né? É impossível prever se vai ter terceira onda ou não, mas as pré-condições para a terceira onda estão dadas, elas existem, que é a intensa circulação de pessoas, quer dizer, uma baixa restrição à mobilidade social, muito baixa atualmente, o que significa circulação intensa do vírus, o fato que a gente está partindo do momento de um patamar muito elevado de casos e mortes, e sendo que no número de casos há um viés discreto da segunda semana de maio agora para cá de voltar a subir, eles tinham caído muito do final de março, onde eles bateram em 77 mil casos diários, sempre na média móvel de 7 dias. Caíram para baixo, para perto de 60, um pouquinho abaixo de 60 mil, e agora já estão, o dado de ontem, perto de 64 mil, eles estão voltando a subir. O número de mortes também caiu, de pouco mais de 3 mil mortes diárias para um pouquinho menos de 2 mil que a gente tem hoje, mortes diárias, ainda um patamar extraordinariamente elevado, o dobro do pico da primeira onda, e com viés de alta, porque o número de casos, de mortes, tende a seguir com defasagem a trajetória do número de casos. Como essa está com viés de alta, então tem esse fator da circulação do vírus, do patamar alto, e da vacinação muito lenta. A gente tem atualmente só 18,5% da população tomou vacina, mas só a metade disso, 9,2%, tomou as 2 doses da vacina. Então, um nível ainda muito baixo de vacinação da população. E mais do que isso, 70% das vacinas até agora são da Coronavac, sendo que, pegar os que tomaram 2 doses, a grande maioria, até porque o protocolo da AstraZeneca é diferente, está uma defasagem maior entre a primeira e a segunda dose, a grande parte dos que tomaram as 2 doses são Coronavac. E do total de vacinas, primeira e segunda dose, 70% atualmente é Coronavac. Por que eu estou insistindo nisso? Porque a Coronavac, pelo que está se depreendendo da avaliação de eficácia agora em loco, com a chamada quarta fase, ou seja, uma experiência com a população de um modo geral mundial, a Coronavac é a vacina dessas mais importantes e a vacina menos eficaz. Então, tem esse agravante. E a experiência chilena, que eu não vou entrar aqui em detalhes, é ilustrativa disso, da eficácia relativamente baixa da Coronavac em comparação com outras vacinas, porque o Chile está usando basicamente Coronavac e já vacinou quase metade da população. Então, a gente já tem uma amostra muito relevante, já permite estudos de eficácia bem relevantes e não são muito bons para Coronavac no sentido da sua eficácia quando se compara com outras vacinas. Então esse é o quadro da vacinação lenta e da circulação. Então, tudo indica, então, que há esse risco relevante da terceira onda. É verdade que esse cenário vai começar a mudar de forma significativa no segundo semestre. Tudo indica que há boas chances de a gente chegar no final do ano, vai ter uma dose maciça de vacinas, da Pfizer são 200 milhões de doses que vão vir, então é bem possível que a gente chegue no final do ano com uma população vacinável, aí, maior de 18 anos de idade, já na sua em grande medida vacinada. Mas, o cenário até o final do ano é positivo desse ponto de vista, mas tem um atraso atual
E a questão é essa incerteza sobre esse processo, esse meio, essa trajetória nesse caminho. O que vai estar acontecendo nesse período longo até a gente chegar a essa vacinação em massa da população. Em relação à pandemia, eu acho que um ponto que a gente tem que ter presente é o seguinte, é que esse mesmo fato que está nos trazendo problemas, ou seja, esse mesmo fato está trazendo problemas em relação ao estágio atual da pandemia, que é a falta de... é o relaxamento em relação às medidas de restrição à mobilidade, quer dizer, o fato de que um relaxamento em relação ao chamado distanciamento social, que na prática é muito pouco praticado, muito menos do que seria desejável, se por um lado ele está tendo esse efeito negativo na pandemia, por outro lado, ele foi também o principal, ele foi central para o bom desempenho da economia, tanto no ano passado quanto que em termos, o Brasil teve um desempenho bom, ou seja, o PIB caiu menos aqui que em boa parte do mundo, e esse desempenho bom no início do ano também tem a ver com uma faca de dois gumes, quer dizer, por um lado, o fato do distanciamento social não estar sendo levado muito a sério favorece o bom desempenho da economia no curto prazo. Por outro lado, ele gera esse problema da pandemia em nível muito preocupante. Para vocês terem uma ideia, estava olhando agora há pouco os dados da Johns Hopkins já atualizados, e que é um dado que eu acompanho sempre, que é o seguinte, pegando desde o início da pandemia até agora o número de mortes proporcionalmente à população, no caso dividido por 100 mil habitantes. E nós estamos pegando os 35 países mais populosos do mundo, que são os que têm mais de 40 milhões de habitantes, o Brasil está em primeiro lugar, é o pior desempenho do mundo, pegando esse conjunto de 35 países. E tinha sido já na primeira onda, e chegou no final da primeira onda como o pior país. Depois, como a segunda onda veio defasada, aqui o Brasil caiu para oitavos, mas já voltou para o primeiro lugar, como o pior caso, o maior número de mortes por 100 mil habitantes entre os 35 países mais populosos. Então, esse é o nosso quadro. Então, no ponto de vista desse ano, a incerteza é basicamente essa, porque uma terceira onda afetaria a economia pelos canais mais claros, não só pela voltar a ter mais restrições à atividade econômica, mas porque teria, de novo, seria acompanhado de uma piora fiscal adicional num quadro fiscal que já é percebido como muito ruim no Brasil, porque forçaria mais gastos extrateto e pioraria, isso teria impacto em câmbio, juros, via câmbio da inflação. Então, seria um quadro negativo para a atividade econômica. Nesse contexto da terceira onda, aquele cenário de 4,5% de crescimento não é plausível, mas sem terceira onda é perfeitamente plausível, é o que eu estava dizendo. Finalmente, aqui para encerrar mesmo, uma questão chave que se coloca, quando a gente mira um horizonte um pouco mais longo, aí pensando já em 2022, a gente tem que pensar o seguinte, que esse bom desempenho da economia, em termos relativos no ano passado e também nesse início de ano, vem sendo acompanhado de uma forte deterioração do ambiente macroeconômico, pelo aumento da incerteza fiscal, pelo impacto disso no câmbio, na inflação, nos juros mais longos. Então, nós temos esses dois lados. E a tendência é que essa deterioração do ambiente macro cobra o seu preço adiante, na verdade, como uma trava ao crescimento sustentado. E isso é especialmente preocupante quando a gente pensa que no ano que vem tem um cenário de eleições presidenciais, onde a preocupação como a questão fiscal vai aparecer no discurso dos presidenciáveis que estarão disputando a presidência, vai estar no foco total dos investidores. E por aí eu acho que a gente não tem muito o que esperar de coisas boas, na verdade. Quer dizer, é difícil que saia uma sinalização animadora desse debate entre os presidenciáveis que vão estar disputando o ano que vem, em relação que dê sinais tranquilizadores sobre a questão fiscal para 2023.
E mesmo para 2022, não está descartado o cenário de haver uma piora ainda no governo Bolsonaro por conta de medidas populistas eleitoreiras, porque se trata de um ano eleitoral. Mas tem a incerteza sobre como o novo presidente vai lidar com a questão fiscal. Isso na medida que isso bata nas condições financeiras, juros e câmbio e tal, acaba afetando negativamente a economia. Então, você pode ter uma rodada adicional de piora de uma coisa que já piorou muito, que é o ambiente macroeconômico. Você pode ter uma rodada piora adicional o ano que vem. Isso sem falar de um tema que vamos deixar de lado, que é o risco sempre presente com o superaquecimento da economia americana, dos juros voltarem a subir lá mais cedo do que se imagina. Hoje, o horizonte que se pensa é mais 2023 para subir os juros, mas isso pode ser antecipado. Então, e na medida que haja uma percepção de antecipação, isso já baixa nas taxas de juros de mercado, juros mais longos, tipo a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, etc. E isso pode ser complicado. Isso tem reflexo certamente negativo nas nossas condições financeiras também. Então, a gente tem incerteza do lado fiscal, barra eleitoral, e incerteza em relação ao cenário externo. Então, é um quadro que a gente está indo bem por enquanto, iremos bem até o final do ano, se não houver terceira onda, e uma imensa incerteza, incógnita já no ano que vem. É difícil ter um quadro mais claro, porque o cenário é tão nebuloso no ano que vem, de como vai se comportar, estará se comportando a economia lá. Então, é isso. Eu queria colocar aí que o Caio realmente, esse ano, com essas projeções todas aí que estão melhorando, mas ano que vem o cenário é muito diferente. Embora a gente tenha aí uma folga fiscal, porque vai ter mais inflação, né? O IPCA acumulado até junho desse ano, em 12 meses, vai dar uma folga para o teto do gasto, mas mesmo assim, nós temos aí um ano eleitoral que está se avizinhando bastante difícil, né? Então, o ano que vem, com certeza, a gente vai ter muitas incertezas, né? E, enfim, certamente o PIB vai crescer menos do que esse ano. Eu gostaria de fazer um comentário para este ano, para 2021, que o Caio apresentou. Tá? Então, as surpresas que a gente tem tido até o momento é que a segunda onda da pandemia afetou menos a economia do que a gente esperava. Foi o que o Caio, não? Uma surpresa que, quando a gente pensava que iríamos seguir o mesmo padrão do ano passado, não? 2020, isso não aconteceu agora. Tivemos um número de óbitos, não? E infecções muito superior ao do ano passado, e apesar disso a economia não está tendo a contração esperada, pelo contrário. Tá? Então, uma surpresa, não, que o Gabriel anunciou na sua introdução, não, as surpresas é sobre o efeito da pandemia. A outra surpresa que o Caio também mencionou é os preços das commodities. É claro que as commodities estão subindo desde o ano passado, tá? Este ano já subiram desde o começo do ano de forma substancial, sei lá, mais de 20%, quase 24% este ano, mas está se acelerando em abril. Tá? Então, uma surpresa adicional é o fato de que o preço das commodities sobe mais rápido do que esperava, e tem esses efeitos que o Caio destacou, não? Sobre a renda do setor agrícola, o aumento das exportações, a proteção à indústria, o aumento das exportações manufatureiras, que também é uma espécie de surpresa. Além de a gente ter uma taxa de câmbio real efetiva muito elevada, que está protegendo a indústria, tá? E que nos dá um triunfo, porque o dólar pode cair, ou seja, o preço do dólar, ou seja, o real se apreciar, e ainda assim a gente não ter problemas de competitividade, pelo contrário. Tá? Então, temos todas as surpresas favoráveis. Na área fiscal para este ano, tá? Provavelmente depois do que foi aprovado o orçamento para 2021, nós devemos ter grandes surpresas. O Caio destaca a surpresa fiscal, a possível surpresa ou incerteza fiscal, mas para o ano 2022. Tá? Então, são todos elementos que nos fazem pensar que o desempenho na economia vai ser melhor, muito melhor, como o Caio já destacou, do que estava sendo esperado. Não? Ou seja, uma pergunta
que a gente pode pensar. Caio colocava sempre o carry-over de 3,6 como divisor de água, não? Se vai ser acima de 3,6 ou abaixo de 3,6. Tá? Acho que isso já não faz parte, já não é uma referência. A referência é se a gente vai ter um crescimento maior, digamos que 4%. Tá? E, em princípio, estão dadas todas as condições para a gente ter um crescimento do PIB este ano superior a 4%. Nós, pode ser que no primeiro semestre, como o Caio destacou, ou fique cerrado o crescimento do PIB, ou um pouquinho negativo, mas no segundo semestre, mais que vai compensar o crescimento no segundo semestre. Tá? Por outro lado, os aumentos da taxa de juros definidos pelo Banco Central, tá? Estão também ajudando a normalizar, tá? Ou a curva de rendimentos. Tá? Então, nós temos grandes efeitos sobre os juros de médio e longo prazo da economia brasileira. Tá? Então, o que eu quero argumentar, basicamente, é que temos um conjunto de elementos bons para este ano, tá? Que ajudam a explicar um crescimento bem mais forte do que está sendo previsto, tá? Seja no Focus, seja pela maioria dos analistas. Tá? O Caio e a Margarida têm destacado que isso não vale para 2022, onde são novamente colocadas outras incertezas e outros problemas. Tá? Mas para o que resta deste ano, não, basicamente, agora já vamos começar o segundo semestre, não vemos pela frente, claro que a gente nunca sabe como que a pandemia vai se desenvolver, mas com o conjunto de informações que a gente tem disponível hoje, um crescimento para este ano de 4,5% não é nada irrazoável. Tá? Pode ser uma coisa bem possível. Tá? Bom, agradeço a todos pela companhia. Encerramos o nosso episódio por hoje e nos vemos na semana que vem. Até lá!